Vamos iniciar então o culto, né, desta noite. Nosso irmão William hoje foi convidado, né, a pregar para a gente, para a honra e glória do Senhor. O Evandro convidou a ele, né, para estar vindo aqui trazer a palavra para a gente. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer, né, a todos que estão aqui, presentes aqui nesta noite, para mais um culto de honra e glória do Senhor. E eu queria deixar uma palavra que tocou muito meu coração essa semana. Eu sei que eu já coloquei ela lá no grupo 2 vezes, mas Deus tem colocado muito essa palavra no meu coração, então eu quero compartilhar com vocês novamente aqui nessa noite. Segunda Crônicas 7, 12, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra tem tocado muito em meu coração e essa semana eu coloquei lá no grupo, né, que Deus tem falado que ainda dá tempo de buscar, ainda dá tempo de orar, ainda dá tempo de louvar ao Senhor. Os dias estão encurtando, né? Estamos vendo aí a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Sabemos que nada acontece sem a permissão do Senhor, né? Que tudo é pela honra e glória do Senhor. Não sabemos o motivo, não sabemos porquê, mas Deus tem a chave para todas as coisas. Deus tem o propósito para todas as coisas. Então, assim, que nós, como irmãos, né? Como os filhos do Senhor, o papai tem nos chamado para orar, né? Temos que orar, estamos com sede a cada dia mais da tua palavra, estamos com sede a cada dia mais de buscar ao Senhor, de colocar as nossas vidas nas mãos dele, porque assim, eu não sei, hoje não conseguimos mais viver sem as promessas do Senhor, sem as esperanças do Senhor, sem o propósito do Senhor. Então Deus tem colocado demais essa palavra em meu coração, que devemos nos curvar, gente, devemos orar ao Senhor, devemos buscar Ele de todo o nosso coração, porque ainda dá tempo, porque vai chegar momentos que não vai ter como mais. Então ele clama, ele pede à sua igreja para orar pelos aflitos, orar pelos aqueles que estão necessitados, orar pelos aqueles que estão lá no mundo, né? Aqueles que ainda não encontraram a salvação, porque muitos estão sim brincando com o nome do Senhor, mas nós como igreja, nós devemos a cada dia mais buscar ao Senhor, não devemos julgar aqueles que estão no mundo, mas devemos sim orar, buscar pela salvação deles, orar para que eles buscam ao Senhor, porque como a gente não quer que as pessoas elas não vão para o inferno, nós queremos que as pessoas sejam salvas. Então, assim, devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Então, eu peço essa noite que devemos levantar um clamor ao Senhor, pedir a Deus para que Ele ouça as nossas orações, pedir a Ele que Ele nos dê graça, misericórdia, porque sem a graça do Senhor não somos nada. Então, que a gente possa, sim, se curvar e clamar ao Senhor por misericórdia. É o que eu tenho pedido a Deus esta semana, por misericórdia. Misericórdia pelas pessoas do Rio Grande do Sul. Misericórdia pelo show que teve da Madonna. Misericórdia pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Porque hoje não é só o Rio Grande do Sul, mas sim o mundo inteiro tem chorado, né? Tem derramado sangue. Então devemos sim levantar um clamor e pedir a Deus misericórdia. Então eu peço agora que os irmãos encurvem as suas cabeças e vamos orar, clamar ao Senhor, primeiramente por este culto e também por Rio Grande do Sul e pela vida do pastor William, né? Que vai estar pregando aqui essa noite. Amém? Senhor Deus e meu Pai, Deus amado e Deus querido, coloca as nossas vidas diante do teu altar, Pai. Coloca, Senhor, a minha vida principalmente diante de ti. Te peço, Pai, perdão pelos meus erros, perdão pelas minhas falhas, Deus. Te peço que o Senhor, nesta noite, usa cada vida aqui que está neste grupo, que cada vida aqui, Senhor, possa sentir a tua presença, porque o Senhor já é o convidado de honra. Peça ao Senhor que enche os corações, peça ao Senhor, Pai, que dê a luz àquele que está no escuro. Dê, Pai, tira a viseira, Pai, dos olhos daqueles que ainda estão cegos, que ainda não estão vendo aquilo que o Senhor quer que cada um busque. Que o Senhor
Abençoa, Pai, a vida daqueles. Mostre eles as promessas que o Senhor tem para o coração de cada um. Deus, levantamos um clamor pelo Rio Grande do Sul. Sabemos que muitos ali, Senhor, estão tristes, muitos ali querendo suicidar, porque não sabe, Pai, o dia de amanhã, não sabe como vão voltar para a casa deles, para o trabalho deles, para a vida que eles tinham, mas cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus de esperança, que o Senhor é o Deus de paz, que o Senhor, Pai, é o Deus das maravilhas e que tudo, Pai, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós, como igreja, possamos curvar, possamos orar, porque em nome de Jesus o Senhor vai sarar esta terra, o Senhor vai colocar as pessoas nos caminhos do Senhor, porque o Senhor ama as pessoas, o Senhor ama os teus filhos, e o Senhor só quer os teus filhinhos perto do Senhor, Pai. Então age nesta noite, Pai, age de uma forma poderosa na vida de cada um que está aqui. Eu coloco a vida do presbítero William em tuas mãos, que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor toca na vida dele, que o Senhor seja a boca dele neste lugar, que ele fala somente as coisas que vêm do Senhor, que ele diminua para que o Senhor cresça na vida dele, seja a mente, seja o coração, seja, Pai, ele neste momento, abençoe a tua família, abençoe a tua casa, abençoe o teu ministério, e aonde ele colocar a planta dos pés dele, Senhor, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja o conduzindo aonde quer que ele vá. Desde já, Pai, nós te honramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai, por este culto, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Então, muito obrigada pelo propósito, Senhor. Muito obrigada por estarmos aqui nesta noite, tirando mais uma hora, Senhor, para louvar, para glorificar e exaltar o teu nome. Então, sinta-se à vontade, Espírito Santo, em nosso meio. Fala com o teu povo, porque o teu povo está aqui para te ouvir. Que todos estejam com o coração e com a mente diante do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, te louvamos. Amém. Amém, Jesus. Fica à vontade, irmão. É eu já? Sim, pode começar. Como é a primeira vez que eu tenho participado, já começa a mensagem ou é uma oportunidade? Já? Sim, irmão, já oramos, pode dizer orar, quiser já começar a falar, tá na sua... Agora é contigo, a palavra está no teu santo. Oh, glória! Temos 1 hora para falar? 30 a 40 minutos. Mas o Evandro me conhece, sabe? A gente começamos a falar da palavra, a gente é um momento muito especial para mim, para todos que amam falar da palavra, então para mim é muito precioso isso. Então, eu queria cumprimentar a todos, com a paz seja convosco. Como já fui apresentado, me chamo William, eu moro aqui em Pinhais, em Curitiba. Não sei se todos moram por aqui, em outros estados, mas eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui para falar da palavra de Deus, para falar deste Deus tão maravilhoso que eu não tenho palavras para agradecer, para expressar a minha gratidão por Ele, por tudo que Ele fez na minha vida, a transformação que Ele fez e que Ele vem fazendo. Então, eu só tenho a agradecer muito, muito, muito mesmo ao meu Deus, a esse Deus que nós servimos, que a cada dia Ele me surpreende. Ontem, para a gente dar uma quebrada de gelo, pelo menos para mim, né? Todas as vezes que eu participei de algo aqui numa live ou algo, sempre dá aquele bloco, né? Sempre fica daquele gelo na barriga. Ontem, no culto que nós estávamos fazendo, eu estava falando algo muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes a gente baseamos a nossa resposta quando as pessoas nos perguntam: você está bem?
tá tudo bem? E as pessoas muitas vezes, não tá bem porque eu tô doente, não tá bem porque eu não consegui fazer isso hoje, eu não consegui fazer isso aqui, isso ali. E muitas vezes as pessoas se decepcionam. E eu estava falando ontem acerca de uma passagem, quando o profeta chega na casa de uma mulher e ele pergunta para ela, tá tudo bem? E a mulher olha para ele e diz, está tudo bem. Só que o filho dela tinha acabado de morrer. Então, a nossa condição de felicidade, ou seja, de contentamento, ela tem que estar baseada no Senhor. Porque se ela não estiver baseada no Senhor, nós corremos um grande risco de nos frustrar aqui nessa terra. Porque tudo conspira, tudo nos leva para se afastar de Deus. Então, o que eu gostaria de estar expondo um pouco na palavra nessa noite, juntamente com todos, é sobre a esperança. Eu acredito que nada mais, como que eu posso dizer, oportuno, por causa do momento que nós estamos vivendo, a não ser falar da esperança. Eu não sei se todos viram um vídeo, mas circulou um vídeo aí nas redes sociais, onde um rapaz, ele estava blasfemando contra Deus, ele estava dizendo, aonde está Deus agora? O povo tudo morrendo afogado, e ele falava que Deus fez coisas no passado, e hoje não pôde parar uma chuva, não pôde parar ali aqueles alagamentos. Então, nós vemos que, como este homem, tantas pessoas estão frustradas, elas estão se afastando de Deus por causa da frustração. Então, a gente falar da esperança, quando a gente fala da esperança, não tem como a gente falar da esperança e não se lembrar da fé. Porque a fé é algo realmente muito importante para nós hoje como cristãos, principalmente no mundo onde nós vivemos. Eu vi que a irmã Kelly, ela citou ali um pouco sobre esse show horrível que teve ali dessa cantora, e infelizmente, quantas pessoas não estavam ali, pessoas até mesmo que diziam que serviam a Deus, mas por perderem a esperança, por perderem a fé, acabam se afundando, indo levado pelos rudimentos do mundo. Então, o texto que eu gostaria de ler para iniciar essa mensagem, ele se encontra no Salmo 73, versículo 26 ao versículo 28, que diz assim, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém, irmãos? Amém. Então, essa semana eu estive muito com uma palavra no meu coração. Até nós louvamos um louvor ontem da Voz da Verdade, que diz Deus de palavra. Ele é Deus de palavra. Você tem tudo para vencer. Não quero fazer dessa fala uma mensagem de triunfalismo, que nós vamos vencer, que nós vamos... tudo na nossa vida vai dar certo, tudo na nossa vida vai ser perfeito, tudo na nossa vida vai ser como nós sonhamos. Não é nesse sentido que eu quero dizer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta que todos nós já ouvimos. O que pode nos separar do amor de Deus? E eu quero perguntar para você, nesta noite, o que pode te separar do amor de Deus? O frio? A nudez? O porvir? A tribulação? A angústia? A luta? O que pode te separar do amor de Deus? Quando nós olhamos o contexto do que o salmista está falando,
é muito interessante porque, se nós olharmos para a nossa realidade, nós sempre vamos enxergar a nossa carne, o nosso corpo, principalmente o nosso coração, querendo se afastar de Deus, querendo correr para longe de Deus. E algo muito importante que eu digo para você é que há um grande perigo se afastar de Deus, há um grande perigo fugir de Deus. Nós vemos nas Escrituras 2 homens, nós vemos Jó e nós vemos Jonas. Jonas foi um homem que sofreu por se afastar de Deus, e Jó foi um homem que sofreu por se aproximar de Deus. Mas nós vemos que o salmista ele diz que bom é se aproximar de Deus. Por quê? Porque quando nós se aproximamos de Deus, nós temos uma esperança. Nós colocamos a nossa fé no Senhor. Nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. E é no Senhor que nós podemos confiar. É no Senhor que nós podemos descansar. Por quê? Porque muitas coisas do mundo, elas vêm para nós como uma esperança. Muitas pessoas colocam a esperança no dinheiro. Muitas pessoas colocam a esperança na força. Muitas pessoas colocam a esperança, a confiança e a esperança nos bens, no possuir. Mas assim como diz o salmista também, que aqueles que confiam em carros e em cavalos, eles encurvam-se e caem. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, quando nós olhamos por essa ótica da esperança, nós conseguimos entender que o nosso único recurso nessa terra é o Senhor. Por que eu digo isso? Se o Senhor não nos der saúde, nós não temos força, nós não conseguimos levantar de manhã, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos adquirir o dinheiro, nós não conseguimos adquirir os bens. Então, tudo vem do Senhor e tudo tem que retornar para o Senhor. Aí nós entendemos quando o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, que ele diz assim, tudo é por ele e para ele. Tudo foi feito por ele e para ele. Em Romanos, capítulo 11, ali no Cântico, diz, ó profundidade da riqueza e do saber de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Para que desse a ele, para que depois fosse recompensado. Então, meus irmãos, tudo procede do Senhor e tudo tem que retornar ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós fomos feitos para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. E dessa forma, nós temos que projetar a nossa vida para glorificar ao Senhor. E aí nós entendemos que a nossa esperança, que tudo que está à nossa volta, depende do Senhor. Não tem para onde nós correr. Nós podemos correr para várias outras coisas, mas nenhuma dessas coisas irá nos trazer o que nós estamos buscando. E é exatamente isso que eu gostaria de expressar. Eu vou estar lendo outro texto, que está em Hebreus, capítulo 6, do versículo 13 a seguir, diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento,
para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento temos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, para o feito que Jesus fez na cruz, além de qualquer coisa nessa terra, a gente podemos conquistar tudo nessa terra, nós podemos ter uma boa vida nessa terra, mas se nós não tiver Deus, se nós não estivermos em Jesus, é como se nós não tivéssemos nada. É como se tudo que nós possuíssemos, fosse como um vapor, fosse como um vento ou uma fumaça que desaparece. Um exemplo que eu quero usar, eu vou usar esse exemplo porque é um exemplo oportuno, todos estão vendo. Nós vemos que o pessoal do Rio Grande do Sul, eles perderam tudo, casa, carro, roupa, todos os seus bens foram de água abaixo. Eu digo isso com o pesar no coração. Mas, se a gente olhar para uma ótica, todas aquelas pessoas que tinham o coração naquilo, é como se o mundo delas acabasse. Porque o seu coração estava naqueles bens. E é desta forma que através desta forma que eu olho para dizer para cada um que o nosso coração não deve de estar nas coisas dessa terra, que a nossa esperança não deve de estar nas coisas desta terra, mas sim em Deus, mas sim em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo nunca, de nenhuma forma, é impossível que ele vai falhar, que ele vai mentir, que ele vai voltar para trás. Porque quando nós vemos o escritor de Hebreus, ele falando da promessa que Deus fez a Abraão, não tinha alguém superior para que Deus pudesse jurar. Olha, eu vou jurar pelo fulano ali. Não, ele jurou por ele mesmo, que te abençoarei e te multiplicarei. Ou seja, mostrando que a promessa feita por ele é uma promessa firme e fiel. É uma promessa que pode passar os anos, que não vai passar essa promessa, e que essa promessa está de pé. E dentro do texto dos Hebreus, nós vemos que a promessa feita é para os herdeiros. Nós vemos que quando Deus faz a promessa a Abraão, ele diz que multiplicarei a sua descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então, quando nós olhamos para essa promessa, eu, você, todos estão dentro dessa promessa. Todos foram colocados dentro dessa promessa. Por isso, a nossa esperança é que o mundo seja melhor. A nossa esperança é que o governo seja melhor. A nossa esperança é que as pessoas sejam melhor. A nossa esperança é que nós tenhamos uma vida melhor. Mas a nossa maior esperança é participar, é ser participante da vida eterna. Mesmo que nós perdemos tudo aqui nessa terra, mesmo que nós sejamos mortos aqui nessa terra, mas a nossa esperança, ela tem que estar na vida eterna. E para mim é isso que basta, é isso que vale. O meu corpo pode se corromper aqui nessa terra, eu digo no quesito de morrer, eu posso perder tudo aqui nessa terra, mas a minha esperança está
na salvação da minha alma. A minha esperança está, eu ouvi Jesus chamar o meu nome. A minha esperança está de que quando Jesus vier buscar a sua igreja, se eu estiver vivo, eu ser transformado nos ares. Se eu estiver morto, eu ressuscitar num corpo glorificado. Essa é a minha esperança. E essa é a nossa esperança que nós temos que ter nessa terra. Por isso que quando nós vivemos aqui, nós vivemos para glorificar a Deus, nós vivemos para proclamar os feitos de Deus, nós vivemos aqui para chamar todos e dizer, vinde a Jesus todos os que estão cansados, vinde a Jesus todos os que estão fadigados e sobrecarregados, porque em Jesus vocês encontram descanso para a vossa alma. Porque no mundo que nós vivemos, nós não encontramos descanso para a nossa alma. Nós só encontramos mais fardo, nós só encontramos mais peso, porque é isso que o mundo faz. Mas quando nós encontramos Jesus, nós sim encontramos o refrigério da nossa alma. Diz o salmista no Salmo 40 que Deus tirou ele de um charco de lodo e colocou ele num lugar seguro. E nós vemos também que quando os discípulos estavam ali com Jesus, e muitos estavam abandonando Jesus, dizendo, olha, Jesus, as tuas palavras são duras, não dá para seguir as tuas palavras. Jesus olha para ele, então vão. E eles começaram a abandonar Jesus. E Jesus vira para os seus discípulos e diz, e vocês não querem ir também? E Pedro, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus, diz, para quem iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Jesus, Pedro, ele não estava falando de um lugar geográfico, Pedro não estava falando de um lugar, de uma casa ou de um ambiente. Pedro, ele falou, quem? Para quem iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, nós temos que estar em Jesus, nós temos que estar enraizado em Jesus. A nossa esperança tem que estar colocada em Jesus, porque somente em Jesus nós temos o refrigério da nossa alma, nós temos o descanso da nossa alma. Essa semana, devido a todo esse acontecimento, eu acredito que todos estão preocupados com o que está acontecendo com o pessoal do Rio Grande do Sul, todos estão se sensibilizando em ajudar, mas essa semana, na madrugada, eu não conseguia dormir. E enquanto eu não dobrei o meu joelho, não fiz a minha oração, não me comuniquei com o Senhor naquela madrugada, eu não descansei. Ou seja, a minha alma, ela estava ansiosa, ela ansiava estar ali conversando com Deus, ela ansiava estar ali perto, conversando com Deus. E, meus irmãos, a nossa alma, ela tem que ter sede, ela tem que ter fome do Deus Altíssimo, porque se nós não estiver aos pés do Deus Altíssimo, nós corremos um grande perigo. Nós corremos um grande perigo. E é esse alerta que eu deixo para a igreja nesta noite, para você nessa noite. Eu deixo um alerta para você. Não se afaste de Deus por causa do mundo. Não se afaste de Deus por causa do governo. Não se afaste de Deus por causa das pessoas. Não se afaste de Deus por causa do pecado, não se afaste de Deus por causa da perversidade que está no mundo. Se você pecou, diz a palavra que você tem um advogado, dobre o teu joelho, peça perdão para Deus, conserta a tua aliança com Ele, volte para Ele, corra para Ele, corra para Deus, corra para os pés do Senhor. Porque somente Ele pode te abençoar, somente Ele pode te guardar, somente Ele pode te ajudar. Ninguém pode, nesta terra, te ajudar. Ninguém, somente o Senhor pode te ajudar. E isso, meus irmãos, nós olhamos
numa visão geral. O mundo, as pessoas estão indo de mal a pior. As pessoas estão se afundando no pecado. Estão se afundando no pecado. E o que nós precisamos é anunciar a Jesus. Ah, meu irmão William, mas as pessoas não querem nada com Deus, as pessoas, elas rejeitam, elas blasfemam. Se uma alma ouvir a nossa pregação, se uma alma se converter dos seus maus caminhos, meus irmãos, nós já ganhamos mais do que o mundo inteiro. Nós já ganhamos mais do que o dinheiro pode pagar. Por isso, eu deixo esse alerta, não se afaste de Deus. Confesse os seus pecados ao Senhor. Renove, conserte a tua aliança com o Senhor. E tenha certeza que Ele é poderoso para te ajudar. Ele é poderoso para te fortalecer. E eu te encorajo a levar as boas novas do Evangelho. Aonde você estiver, seja no teu trabalho, na tua casa, na escola, no teu vizinho, fale do amor de Deus. Fale de Jesus, porque o que o mundo precisa é de Jesus. A verdadeira esperança é Jesus. Assim como nós precisamos, nós não somos fortes o suficiente para dizer que não precisamos de Jesus, nós somos dependentes. Além de todos os irmãos que estão aqui, eu sou o que mais preciso de Jesus. Eu sou mais fraco, eu sou mais pequenino, eu preciso muito de Jesus. Mas também nós precisamos anunciar Jesus para o mundo, nós precisamos levar Jesus para o mundo. Além de qualquer outra coisa, nós precisamos anunciar Jesus. Meus irmãos, para encerrar, está em cima do horário, eu quero dizer para todos vocês que estão aqui participando, que estão me ouvindo, aonde vocês chegarem, não tenham vergonha, não tenham medo de transpirar Jesus, não tenham vergonha de demonstrar Jesus na fala, no modo de viver, no modo de se portar. Por que eu digo isso? Tem muitas pessoas que estão lendo a carta que é a tua vida, que é as tuas ações, o teu modo de viver. Amém? E através disso, você acrescenta esperança no coração das pessoas. Tem muitas pessoas que se converteram através do testemunho de outras pessoas, que olharam assim, vou pegar o exemplo do irmão Evandro, puxa vida, o irmão Evandro passou tantos problemas, passou tanta dificuldade, e ele permaneceu firme na fé, não desfaleceu, não se afastou de Deus. Mas o que acontece com esse irmão? Eu quero conhecer esse Deus, eu quero estar perto desse Deus. Você vê que as pessoas, é acrescentado esperança no coração das pessoas através do teu modo de viver, através do teu modo de ser. Às vezes você olha para você, o que eu tenho? Eu não sou um pregador, eu não tenho um dom de pregar, eu não tenho um dom de cantar, mas você pode levar Jesus para as pessoas através da tua vida, do teu modo de ser, do teu modo de falar. As pessoas vão ver Jesus na tua vida. E dessa forma, vai sendo acrescentado esperança no coração das pessoas. E o que o mundo precisa é de Jesus. E nós precisamos colocar a nossa esperança em Jesus. A nossa oração é para que Deus ele tenha misericórdia. A nossa oração é para que Deus ele tenha graça e misericórdia de todos, para que nós venhamos ver o maior número de pessoas se arrependendo, voltando para Jesus, mudando de vida e erguendo uma bandeira escrita: Jesus Cristo é o Salvador. Amém, irmãos? Eu agradeço essa oportunidade e que Deus continue abençoando a todos desse grupo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que palavra poderosa, abençoada.
Olha, cada quinta-feira Deus tem usado de forma diferente, né, Kelly? Que bênção de Deus, assim. Deus tem feito algo tremendo. Faz tempo que eu não converso com o William, né? Só comentei com ele esses tempos atrás ainda. Mas Deus tem usado grandemente pessoas aqui para falar da palavra de Deus, né? E uma coisa que me tocou muito nessa mensagem é que a gente sempre devemos, assim, acreditar que o Senhor está com a gente, e não, a gente não deve buscar o Senhor pelos bens materiais, tá? O William falando ali um pouquinho de mim, né? Eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, as bênçãos é consequência. Tudo Deus vai fazendo. A Kelly aí, que está agora com a gente muito aí do nosso lado, né? Tem visto o que Deus tem feito em nossas vidas. Mas, irmãos, eu sou merecedor? Não. Eu busco o meu Deus, eu faço a vontade do meu Deus, e as consequências vêm, vai vir sempre. Então, se você busca algo, se você estuda, Deus vai te dar um emprego bom daqui a uns dias. Se você não estudar, você não vai ter, né? Se você busca sabedoria, você vai ser um sábio. Agora, se você não buscar, você não vai ser. E eu quero terminar, né, esse momento que a gente está aqui. Quinta-feira passada, deixei um DVzinho de casa para vocês, né, para ler o Salmo 40. E hoje Deus me tocou em um outro salmo, que é muito poderoso. É o Salmo 23. Ele começa assim, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu só quero ler os 2 primeiros versículos. E o resto você lê em casa, de dever de casa, para você, para orar também pelo povo que está passando por este momento tão difícil, tá? Tão difícil. Mas a Bíblia nos fala, a Bíblia nos dá o direito de falar isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Essa semana eu estava conversando com a Kelly e veio muito forte essa palavra em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Daí você vai ler o resto e você vai ver como Deus é poderoso. Deus é grandioso, irmãos. Que Deus continue abençoando você, continue abençoando esses cultos. Hoje bastante gente estava aqui, né? Eu fiquei muito feliz que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Escute, guarde no seu coração, porque é um tesouro que ninguém vai levar de você, é a palavra. Né? Você vai estar com ela para o resto da sua vida, e quando estiver na eternidade, só glorificando a Deus. Obrigado por estar aí, né, William, por nos abençoar nessa noite, com essa palavra poderosa, que Deus continue te usando grandemente. Deixar um pouquinho ali para a Kelly falar um pouquinho, depois eu quero orar. Eu queria agradecer, irmão, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue, né, prosperando a sua casa, você continue esse homem maravilhoso, esse homem de Deus aí, levando a palavra onde quer que você esteja, né? Eu queria também pedir a todos para a gente orar, né, pelas mães, né? Domingo é Dia das Mães, aqueles que têm, aqueles que não têm, mas que a gente possa orar pelo Dia das Mães, para que Deus venha abençoar cada mãe, dando vida. Muitas que perderam seus filhos, muitos que, né, que estão lá, vamos colocar Rio Grande do Sul novamente, muitos que estão lá, que perderam suas mães, ou as mães que perderam seus filhos. Então, que Deus possa abençoar cada mãe, que Deus possa fortalecer, né? Porque só quem é mãe sabe, né? Como é difícil o dia a dia, como é difícil educar, como é difícil a gente, né? No meio da doença, às vezes a gente fica, né? A gente coloca no lugar do filho. Então, assim, eu quero orar pelas mães agora. Sou mãe também, né? De um bebê que estava aí falando de 4 anos. Então, que a gente possa colocar, né, que Deus nos dê sabedoria para colocar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque o mundo está aí, está cada vez mal, então a gente possa orar para que os nossos filhos cresçam e que eles possam estar nos caminhos do Senhor, né, e que Ele nos dê essa sabedoria para que a gente possa sempre colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor, amém? Então, vamos orar pelas mães. Se alguém quiser alguma oração específica, a gente ainda está com um tempinho aqui de 15 minutos, pode colocar aqui ou pode abrir o áudio para poder pedir a oração, tá bom? Então vamos orar pelas mães, amém? Amém. Senhor Deus e meu Pai, Deus amado e Deus querido, eu coloco as mães, Senhor, deste grupo, as mães também que não estão aqui em Tuas mãos. Que o Senhor derrama, Pai, em cada mãe aqui a bênção do Senhor. Que
Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos mostre, Pai, a cada dia mais como guiar os nossos filhos aos teus caminhos, para quando eles forem mais velhos, para eles não desviarem. Aqueles que já têm filhos, pais que são grandes, que não estão nos caminhos do Senhor, que o Senhor abençoe estas mães para trazer os teus filhos aos pés da cruz, para trazer os teus filhos de volta, Pai, ao amor do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, sabedoria a cada dia para ser uma mãe segundo a tua vontade. Não pedimos para ser uma mãe, Senhor, boa, mas pedimos para ser uma mãe segundo o teu querer, porque quando fazemos as coisas conforme o teu querer, tudo sai em perfeitas condições. Então, que o Senhor abençoe a cada uma, que o Senhor, Pai, conforte aquelas que não têm mais as suas mães, que o Senhor conforte aquelas que perderam os teus filhos ou os filhos que perderam as mães, que o Senhor conforte e que neste domingo seja um dia, sim, para glorificar e honrar o teu nome e agradecer, Pai, ao Senhor por mais um dia das mães, por mais um dia estar na tua presença, porque só o Senhor para dar essa dádiva a nós mães, a gerar um filho, Pai, e trazer ao mundo, amamentar e cuidar, Pai. Então nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos por cada mãe, não só as que estão aqui no grupo, mas todas as mães que estão espalhadas por esta terra. Em nome de Jesus, eu glorifico ao Senhor por cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Pode dar sequência aí, Evandro. Amém. Lembrando também, né, que tem muitas mães que não sabem nem se os filhos estão vivos nesse momento tão doloroso lá no Rio Grande do Sul. O pessoal foi resgatando quem pôde, e no meio desses resgates, algumas mães não sabem se os filhos estão bem, alguns filhos estão longe da mãe e do pai. Então, continue orando pelo Rio Grande do Sul, irmãos. Continue orando pelo povo. E se você puder fazer um pouquinho, faça da sua forma, do seu jeito, né? Tire um pouquinho do seu tempo para orar, tire um pouquinho do seu tempo para jejuar para os povos que estão ali precisando muito nesse momento, né? De oração. E eu creio que enquanto há vida, há esperança para a transformação e mudança dessa nação, né? Glória a Deus. Vamos terminar com uma bênção sacerdotal. Deus abençoe muito grande você. Quero fazer uma breve oração rápida e já vou terminar. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, glória a Deus, nessa noite maravilhosa, venha te visitar em sonhos, que venha tocar sobre a tua vida, tirando os males, tirando as maldades, tirando os desejos malignos e colocando a vontade, a sede do Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, cada vida aqui nesta noite, que o Senhor prospere, que o Senhor transforme, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz esteja convosco e o nome do nosso Deus Todo-Poderoso seja glorificado. Amém. Obrigado, gente. Amém, gente. Boa noite, gente. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Ilha. Tchau. Tchau, Fúvio.